Olá, amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, mais um entendimento importante, né, para vocês estarem amadurecendo aí, né, no Espírito e na verdade. Amados, mais um entendimento a respeito de, vocês vão ver falar nas Escrituras, né, muito a respeito dos objetos, o bronze, né, vocês vão ver falar o bronze polido, a prata e o ouro. O que significa o bronze? O bronze significa a cor, você vai ver que a cor do bronze é a cor da terra, né? Significa nós, né? Quando você vê lá falar que o apóstolo fala para quando você não for bem recebido na casa, você bater a chinela dos pés, significa isso, que você está tirando aquele pó dos pés, né? Significa que você está encarregando de que ela tenha uma correção ali desses servidores de fogo para poder ela ser restaurada no fogo e querer aceitar, né, essa comunhão com o Pai, né? Então, onde que significa o bronze polido ali é a pessoa que aceita, né, essa fusão aí com o Pai. Então, ela aceita esse espírito do Pai. Aí você vai ver mais adiante, né, quando você vê, inclusive naquela passagem lá que Jesus ele faz a multiplicação dos pães, você vai ver claramente isso. O discípulo ele pergunta ali, Jesus faz a pergunta para ele, o que vai fazer para alimentar aquelas pessoas. Aí você tem um entendimento todo espiritual, né? O alimento aí é o pão, né? Que é a palavra, a verdade. Você vai entender aí. Então ele fala o discípulo fala para ele, para alimentar todo esse pessoal a gente precisa de mais ou menos, de pelo menos 200 moedas de prata. Quer dizer, o número 2 já entrou aí para você entender, né? Esse número 2 aí, que significa isso, significa as duas testemunhas, né? No caso ali, você vai entender que é o pai e o filho, né? Você vai entender depois, você vai entender isso. Aí, quando Jesus ele fala 200 moedas de prata, né? A prata já está querendo dizer que é a palavra, né? Quer dizer, a prata significa o quê? A verdade, significa a palavra, né? E o ouro, você vai ver que o ouro significa, você vai ver também outras tradução, o ouro, o vinho, né, que é o espírito, que é o coração, que é o amor, né, que é o Deus, né, o Deus de amor. Então você vai ver esse entendimento que o Deus é o ouro, né, que Jesus significa a palavra, que é o filho, a prata, né, e nós significamos esse bronze polido, né? O bronze, quando recebe o espírito, ele é polido, né? Aí você vai entender que ele pega 5, 5 significa o número da graça, né? Então ele pega 5, que significa a graça, significa Deus, que ele coloca dentro de você essa graça, esse amor aí que ele coloca em você é graça dele, né? Você vai entender isso. Aí ele ergue pro alto e dá graças a Deus. Então quer dizer, ele está explicando para você que esses 5 pães ali significa a graça de Deus, né? Que foi feito para aquelas pessoas ali. Então, e depois ele pega os peixinhos e faz o mesmo, que é 2 peixinhos, já significando ali o Espírito e a verdade, né? Então, e quando você soma ali os 2 peixinhos com os 5 da graça, você tem a perfeição, que é o Espírito Santo, né? Você tem a palavra e tem o peixinho significando ali o pão e o azeite, né? Em outras traduções você vai ver também durante aí nas escrituras você vai ver falar também do azeite, né? Aí você forma o alimento ali, o pão, o azeite, né? E você vai ver falar o pão, o azeite e o vinho, né? Significando essas 3 coisas aí. Então você vai entender que o pão e o vinho, né, representa ali o pai e o filho, né? Então é esse alimento. Você vai ver que para fazer o alimento da palavra, que é o vinho, que é o alimento do pão, que é a palavra, eles usam, né, o trigo e o azeite, né? Significando ali o pão, né? Significando um pão limpo, não é um pão imundo, né? Não é aquele pão fermentado, né?
no qual eles falam que os falsos profetas serviam para as pessoas, né? Que é uma palavra distorcida, uma palavra fermentada, aumentada, né? Adjetivada, uma palavra que eles servem aí para enganar as pessoas, né? Existe um engano usando esses falsos profetas para poder enganar essa Israel, né? Que é a esposa do marido que é Deus, né? A esposa do pai aí. Então, quando você vai falar o número 12, né? Que você vai ver falar que é as 12 tribos de Israel. Então, existe esse pão fermentado, que você vai ver nas escrituras falar. E vai falar do vinho forte também, né? Que é um vinho forte. Quando você vê falar lá na boda de Caná, que Jesus fez lá a transformação da água em vinho, é um vinho suave, um vinho, né, que não é o vinho forte, né? Então, quer dizer, simbolizando ali o espírito de amor, né? Simbolizando ali a transformação da água em vinho, o espírito de amor, né? Então você tem todo o entendimento aí. Quando você vê falar prata, está se referindo a isso, a palavra, né? Tá se referindo assim ao entendimento, né? O que é a prata em você? É o seu entendimento, né? É quando Jesus entra. Jesus é essa prata. Ele é essa verdade, né? Então você vai ter esse entendimento. Quando você vê falar caminho, você vai entender que é a terra, né? E você vai ver uma comparação também, a fé, a esperança e o amor. E você vai ver outra comparação, o caminho, a verdade e a vida. Então a fé significa o caminho, né? Que é a terra, né? Então a fé, que é você, significa o caminho, a verdade, né? Que significa Jesus, e o Pai, que é a vida, que é o amor. Então você vai ver esse entendimento, essa linha de entendimento também, dessas três coisas, né? Significando o bronze, a prata e o ouro, né? Significando a fé, a esperança e o amor, né? Então o caminho, a verdade e a vida, né? Você encontrando o caminho, sendo bronze polido, né? Jesus e o Pai, né? Então todo o entendimento, você começa unindo essas coisas, esses números aí que eu estou explicando para vocês, vocês vão encontrar na escritura esses números, vocês vão associar e vocês vão ter os entendimentos, né? A respeito dos milagres, a respeito de tudo que foi feito, a respeito dos reinados, né? De Moisés, de Abraão, você vê a respeito dos reinados, você vai ver a respeito, em todas as partes da escritura você vai ver que tem essa ligação com os números. Inclusive começa-se no Gênesis já com os números, né? Já começa com o filho 7 lá, já com os números, né? Depois você vai ver. Você vai ver que tem a descendência ali da Israel, que é do filho 7, né? Que é a descendência espiritual. Embora lá na frente, o ser espiritual, ele acha as mulheres dos homens muito bonitas. Quer dizer que ali já começa a entrar o engano. Aí o pai já fala que a criatura já não poderá mais, desagrada a Deus, já fala que não poderá viver mais que 120 anos, né? Antes vivia mais, agora só 120. Então quer dizer, 120 representando essas 12 tribos de Israel aí, entendeu? Então você já vai ver que ali já foi abreviado os tempos, né? Então você vai ver toda a história fazendo esses esclarecimentos para você ter o entendimento, né? Você vai ver que o número 4 representa o corpo, né, da igreja, né, onde Cristo é a cabeça, né? Então esse número 4 representa o corpo. E quando você vê que na antiga aliança o número 2 representa metade desse corpo, né? Então como se fosse, quer dizer, para você cumprir e completar esse corpo, você tem que ter as duas partes, né? Você tem que cumprir a antiga aliança, mas fazendo a perfeição da nova aliança, né? Então, o corpo da igreja de Cristo é o número 4. Você vai entender isso aí depois, né? É que nem quando você vai entender a respeito das tribos, né? Quando é completo 12, representa, né, as tribos completas de Israel, né? E você vai ver também outras passagens que falam do número 6, aonde não está completo, onde tem um engano agindo, né? Onde tem um engano agindo aí, você vai ver em várias passagens aí, você vai ver esse entendimento.
Você vai ver falar da sombra, né? Da pedra que está barrando o entendimento aí. Está tirando metade do entendimento, né? Está tirando aí a parte que falta para poder a criatura ser livre, né? Está tirando o entendimento, tá tirando essa metade aí que Deus está tentando colocar, né? A verdade é assim, Deus já colocou o amor em nós, né? Nós já nascemos com essa semente de amor. Então, por isso que Jesus fala para a samaritana, vá chamar o seu marido e volta aqui, quer dizer, vá praticar esse amor e volta aqui que eu vou te dar o restante que falta, que é o entendimento, que é a palavra, né? Então vá praticar esse amor aí e volta aqui. Então Jesus ele já dá a dica ali, né? Que esse amor ele já está dentro de nós, né? Os filhos de Deus ele já tem esse amor dentro deles, né? Então falta praticar a verdade para unir-se a esse amor e aí você se torna uma criatura livre, né? Aí você se torna um bronze polido, né? Então esse é o entendimento. É quando você vê João Batista, ele fala lá quando ele está batizando, ele fala, né, que ele não é digno de abotoar as sandálias, né, daquele que viria, que é Jesus, né? Então, quer dizer, ele está representando ali como se ele ainda fosse terra. Ele não é esse bronze polido ainda, ele é terra. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha subido aos céus. Jesus apenas tinha descido. Jesus estava ali dando entendimento para eles. Depois Jesus ia subir após o madeiro. Então ali seria derramado o Espírito Santo, né? Então Jesus ele estava ali fazendo essa, vamos dizer assim, essa esse pré-entendimento ali para eles, né? Estava fazendo esse entendimento para eles poderem ser livres depois, né? Quando você vê também o filho do soldado, né, que vai lá pedir para Jesus, só de Jesus falar que ele seria curado, né? E Jesus, que ele fala que Jesus, aí depois o outro chega e fala que o menino tinha morrido, né? Você vai ver que Jesus fala, não, ele não morreu, ele está vivo. Quer dizer, ele morreu, mas morreu na carne, mas está vivo no Espírito, Jesus quis dizer, né? Que ele estaria vivo no Espírito. Foi esse o entendimento que Jesus deu para ele. Então, aonde o outro vai e fala e vê que o menino estava vivo, que o menino viveu, aí Jesus, o soldado fala para o outro comandante que ele pergunta que hora que aconteceu isso. Aí ele vai falar que foi na primeira hora, né? Foi a primeira hora do dia representa as 13 horas da tarde. Aí você vai calcular 3 mais 1 é 4, né? 4 representa o corpo representa o corpo da igreja, representa o nascimento do Espírito. Então, representa que o menino nasceu do Espírito, entendeu? Então é esse que é o entendimento. Representa que aquele corpo ganhou vida. Aí depois Jesus ele fala, né? É muito bonito esses entendimentos. Aí você vê que ele já esclarece mais esses entendimentos. Então você precisa estar acompanhando, né, esses milagres já com esse discernimento para você estar fazendo os entendimentos. Então você vai calculando tudo que vai acontecendo aí, cada detalhe, para você prestar atenção e associar com um outro para esse entendimento ser feito e você ser liberto aí, ser livre aí. Que a paz e o amor do Pai esteja aí presente com você.